Olá a todos, sejam bem-vindos ao Panorama Semanal. Hoje é 17 de fevereiro de 2023, sexta-feira de Carnaval. Falando em Carnaval, na semana que vem, na segunda, dia 20, e na terça, no dia 21, não haverá negociação. Nós estamos aqui no site da B3 com o calendário de 2023 e como a gente pode ver, não haverá negociação na segunda, não haverá negociação na terça e na quarta-feira de cinzas as negociações começarão a partir das 13 horas, 1 hora da tarde, tá? Portanto, a bolsa só volta a funcionar quarta-feira, 1 hora da tarde. Ficaremos sábado, domingo, segunda e terça sem funcionamento, no Brasil, porque lá fora, nos Estados Unidos, a coisa continua a andar. A gente sempre começa a nossa análise pelo mini índice, e aqui hoje eu vou olhar tanto o gráfico diário na esquerda quanto o gráfico semanal na direita. O mercado como um todo, seja o índice brasileiro, seja o dólar, a gente vai ver aqui também alguns índices americanos e alguns pares de moedas, e a gente vai perceber que o mercado como um todo ele está andando de lado, Então nós estamos passando por um momento econômico, macroeconômico, de alto nível de indecisão sobre os fatores socioeconômicos e financeiros, Portanto, os investidores, principalmente os grandes players, eles ainda têm muita dúvida, porque eles que alocam grande parte do capital que move as bolsas de valores, E se eles não têm um consenso, porque os preços eles se movem numa direção quando o consenso sobre aquela direção ele é maior, porque aí há um fluxo de volume financeiro nas negociações maior quando há certamente um maior consenso, tá? Então é necessário que os grandes players estejam em consenso a respeito, ou seja, eles têm a mesma opinião, estão enxergando a mesma coisa, analisando os mesmos números e enxergando a mesma coisa. Agora, o momento atual ele é de incerteza. Por quê? Porque está acontecendo, e aconteceu relativamente recentemente, muitas coisas que colocaram em dúvida sobre o futuro aí do sistema financeiro mundial. Então, em 2020 veio a pandemia e aí principalmente o governo dos Estados Unidos teve que imprimir muito dinheiro, e os investidores sabem que a impressão de dinheiro aumenta a inflação. Os Estados Unidos está até hoje lutando aí contra os juros altos, ainda está sendo forçado a manter os juros altos. Nunca na história dos Estados Unidos houve juros tão altos, sendo que a ironia é que os juros lá estão altos, mas o nível dos juros lá é maior do que a mínima dos juros no Brasil. No Brasil, os juros chegaram a 3, 4%. Nos Estados Unidos, deve estar 1 e pouco. Só para você ver que lá 1 e pouco já gera uma crise. No Brasil, os juros mais baixos foi 3, 4%. Isso para você ver aí essa distância de realidade, Porque com os juros altos, isso é ruim para a economia. Inclusive, para falar nisso, tá tendo um certo embate aí no Brasil do governo contra o Banco Central. A coisa foi um pouco amenizada porque na segunda-feira dessa semana passada, essa semana que está se findando, quer dizer, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele foi no programa Roda Viva da TV Cultura
E ele deu uma entrevista lá no Roda Viva, né? É um programa de entrevistas. E ele fez um discurso assim muito brando, não atacou o governo nem nada, foi muito técnico. Então assim, ele é um cara técnico, né? Tem muita competência técnica. E é um cara assim super tranquilo, não é um cara de perfil, digamos assim, político. Né? Ele não é porque ele foi nomeado pelo Bolsonaro e agora tá o Lula no poder que ele vai contra o governo. Ele vai continuar atuando tecnicamente como ele sempre atuou, e ele também não vai abusar do poder dele, que agora, né, o Banco Central ele tem autonomia, e então assim o presidente da República não pode destituir o presidente do Banco Central, porque se pudesse, né, já teria feito. Mas o Roberto Campos Neto ele é um bom economista, né? Todo mundo sabe que o Roberto Campos Neto, né, ele tem neto no sobrenome porque ele é neto do Roberto Campos, que foi um dos maiores economistas brasileiros aí, inclusive já foi senador e tudo mais, tá? Então assim, seguindo nessa esteira, a gente pode ver que o mini índice ele continua em movimento lateral. Né, eles têm uma oscilação no movimento lateral. Esta seta aqui, ó, eu tinha colocado essa semana no estudo que eu fiz, mostrando o Trade System agulhado do Didi, e mostrando qual foi o candle que sofreu a agulhada. Portanto, este foi o candle que sofreu a agulhada. Né, para quem conhece o Trade System agulhado do Didi, para quem não conhece, né, eu aconselho a fazer a assinatura do nosso clube de assinatura, onde você tem acesso ao canal de estudo, todas as revistas e cursos, né? E dentro dos nossos cursos eu ensino vários setups, entre eles o setup agulhada do Didi, tá? Por apenas R$ 49,90 por mês você tem acesso a todos os nossos cursos. Então esse movimento lateral ele tem uma certa incerteza, ele ainda está tecnicamente baixista. Ou seja, a gente sempre pensa na balança, né, entre, né, de um lado tem os compradores e do outro lado tem os vendedores. A balança está pesando um pouco para o lado dos vendedores. Os vendedores estão um pouco em maior quantidade, mas somente um pouco, não muito, tá? Então essa é a realidade. Então aí o que acontece na prática? Um certo equilíbrio que pende mais, um pouco mais para o lado da venda. Então assim, na tendência, quando há tendência, né, e nos meus cursos eu falo exaustivamente sobre isso, no caso, por exemplo, a tendência de baixa, os preços eles caem, sobem um pouco, caem mais e sobem um pouco, tá? Então o movimento de queda ele é maior do que o movimento de alta. Não quer dizer que não há movimento de alta, mas o movimento de alta ele é pequeno. Quando tem um equilíbrio maior, igual está acontecendo aqui, acontece que ele cai um pouco e sobe um pouco. Então assim, a diferença entre a queda e a alta a queda é só um pouquinho maior do que a alta, tá? E isso gera muita volatilidade. Então aqui no gráfico semanal dá para ver mais latente essa volatilidade. O que é volatilidade? Volatilidade quer dizer oscilação dos preços numa faixa muito grande sem a continuidade do movimento direcional. Então, por exemplo, aqui, ó, o índice ele saiu de 106.510 pontos, ele bateu lá nos 117.105 pontos. Ele subiu quase 11.000 pontos, tá? Aqui, ó, nesse doji aqui, ó, ele bateu lá em cima. Não foi nem da mínima não, porque se a gente pegar da mínima até a máxima, foram 12.137 pontos, tá? E aí aqui, ao invés dele romper a média de 20, né, subir para depois cair para fazer uma correção e voltar a subir, não, ele sobe 12.000 pontos para depois, a partir daqui dessa máxima também, ele já caiu já um pouco mais da metade, né, 8.000 e tantos pontos, tá? Então assim, são
pernas muito grandes, né, sem um movimento direcional. Então, por exemplo, ó, da última máxima lá em 127 mil pontos até a mínima foram 22.165 pontos, tá? Então, desses 22.165, ele subiu, era para ele subir 11 mil pontos até a média de 20 e voltar a cair, né? E voltar a cair, continuando nessa tendência de baixa. Mas, né, tá dando uma segurada aqui, né? Os preços era para aqui, ó, a gente tá acontecendo uma queda relativamente consistente, tá? Essa é a melhor expressão para a característica dessa queda. Mas no diário ele ainda está abaixo da média de 20. Então, assim, ele tem que retomar a queda agora e romper aqui essa mínima para mostrar que haverá continuidade da tendência de baixa. Só que aqui onde os preços estão não era para o DI- cruzar, embora o DI- na verdade ele não cruzou o DI+, né? Eles estão muito próximos, ele não cruzou, mas eles estão, né, praticamente colados um no outro. Quando há movimento de correção, você pode ver no gráfico de semanal aqui, ó, caiu. Quando ele corrige, o DI- se aproxima do DI+, mas não cruza. Aí os preços corrigem, volta o movimento de queda, e aí o DI- volta a subir, o DI+ volta a cair. Isso na tendência de baixa. Aqui é a mesma coisa, ó, eles chegaram a se tocar, mas não cruzaram, voltou para cima o DI-. Por quê? Porque continuou movimento de queda, tá? Então, assim, se fosse para poder, digamos assim, né, ter que escolher um lado, o lado escolhido seria o da venda. Só que a realidade do dólar, o dólar que ameaçou voltar a subir, o que aconteceu com ele foi que ele não conseguiu romper a média de 20 períodos do gráfico semanal. Na semana passada, ó, ele ensaiou um pivô de alta, né, foi esse que andou aqui na semana passada, mas não conseguiu romper os 5,30, né? E agora nós temos um candle de queda, sendo que no DMI há um indicativo de continuidade, uma certa continuidade da tendência de baixa. Porém, tecnicamente, o dólar ele não está em tendência de baixa, ele está em movimento lateral. Por quê? Porque o dólar chegou a bater 4,93, 4,95, né? Olha só, ele chegou a bater 4,95 e depois bateu uma máxima de 5,78. E aí ele fica oscilando aqui dentro. Tá? Então, enquanto os preços eles ficarem oscilando dentro de uma faixa, não há uma grande tendência, não há tendência na verdade, né? Alguns livros falam sobre tendência lateral. Eu não gosto dessa expressão, tendência lateral, porque tendência é quando está tendo uma direção, porque tendência é quando você consegue operar, você monta uma posição, seja compradora ou seja vendedora, e os preços eles vão na direção da sua operação. Tá? Eles têm uma extensão naquela direção onde você consegue atingir um certo lucro, né? E utilizando técnicas de condução do trade ou pré-estabelecendo alvos, você consegue sair do trade com lucro. Tá? Não adianta haver uma oscilação para baixo e para cima, para baixo e para cima, dentro de um range pequeno, porque aqui dentro, por mais que oscile, você não consegue pegar muitos pontos. Tá? Isso daqui dificulta muito o trade, uma oscilações continuadas dentro de uma faixa de preço. É necessário que os preços eles extrapolem a faixa. Tá? Permanecer dentro da mesma faixa não é bom tecnicamente para o trader. Tá? Pro investidor, né, o preço interessa apenas para pontos de entrada, pontos de preço médio, alguma coisa assim, né? Porque o investidor ele vai ficar um tempo maior, né, posicionado, possivelmente anos posicionado ali, e aquela, se caiu, o trader ele opera na ponta vendedora, ele opera para ganhar na queda. Se caiu, o investidor ele vai comprar mais, porque ele vai querer diminuir o preço médio dele, aumentar a quantidade de ações ou do ativo lá, seja contratos futuros, commodities, né? E para ele poder ter uma quantidade maior, mais barata. Então, quanto mais barato fica,
mais ele vai comprar, tá? Essa é a realidade do investidor. Então são estratégias diferentes, dinâmicas diferentes, né? Eu escrevi essa semana um artigo onde eu critiquei as pesquisas que estão saindo aí. Na verdade não é uma coisa recente, né? Teve um influenciador digital aí muito famoso que até quando ele publicou isso aí, eu fiz uma crítica no vídeo. O pessoal criticando a estratégia voltada para dividendos do Luiz Barsi, falando que quando uma empresa ela paga os dividendos, aquele valor pago é descontado do preço da ação. Ok, é isso mesmo que acontece. Segundo esses pesquisadores, ou sabe-se lá se pode chamar de pesquisadores, o pagamento de dividendos é uma espécie de saque antecipado do dinheiro. Só que essa análise é uma análise de um único fator, de uma única informação, tá? E de um único fenômeno. Não dá para você fazer o escrutínio de uma estratégia de investimentos completa olhando só um pilar da estratégia, uma face dela, tá? Então vamos pegar o Luiz Barsi, vamos falar aqui coisas assim gerais e fatores qualitativos, não quantitativos. Tá, o Luiz Barsi, eu até falei no texto lá, ele é formado em Direito, Ciências Contábeis e Economia. Ou seja, o cara é absurdamente competente, né? Ele consegue ler um balanço profundamente, ele conhece profundamente o balanço porque ele é contador. Então ele pega um balanço contábil e ele consegue ver todas as artimanhas, ele consegue ver se aquele o capital de giro, o capital liquidante, enfim, são vários fatores, né, são detalhes que muitas empresas usam de artimanha para poder lançar. Não é à toa que a Americanas está aí, né, com essa crise enorme. Por quê? Porque durante anos ficaram contabilizando um fator contábil lá de uma maneira errônea, né? E aí quando a coisa veio à tona, né, o balanço contábil estava mascarando uma dívida enorme. Quando a dívida chegou em 20 bilhões de reais, não teve como mais segurar, né, e aí teve que soltar essa informação. E claro, né, a empresa está entrando aí em falência, né, já decretou que já disse na empresa, já comunicou para os shopping centers que tem lojas Americanas que eles não vão pagar o aluguel, né? E ainda tem analista recomendando compra de Americanas, tá? Porque o cara falou que se o Jorge Paulo Lema dá 2 telefonemas, levanta 50 bilhões. Os bancos pediram pro Jorge Paulo Lema levantar 10 bi. Ele tá oferecendo 1 bilhão. Então assim, né? Isso acontece tentando. Se o analista ele quer ser muito radical e ele quer trazer um insight, uma ideia, contrassenso do mercado, etc e tal, se ele ficar muito obcecado por isso, ele vai pegar qualquer coisinha e ele vai querer desenvolver uma ideia contrária ao consenso do mercado, né, para depois a coisa virar, né, e aí ele falar que ele era o único gênio que estava enxergando tal coisa. Só que o mercado financeiro, finanças, é uma ciência empírica. Empírica quer dizer que a prática é que define a teoria. Não adianta eu vir fazer uma série de leituras aqui, ó. Por exemplo, o dólar. Olha só, o dólar tá andando de lado. Tá. Aí, baseado nesse movimento lateral, eu faço uma conjecturação aqui que o preço vai voltar a subir. Falando, o dólar vai bater os 5,78. Baseado aqui agora. Não existe nenhuma fundamentação teórica na literatura técnica e tal que me dê base para isso. Eu não tenho nenhum padrão gráfico, nenhum trade system, nenhuma metodologia que eu validei anteriormente para que eu possa dizer, olha, eu analisei o histórico do dólar nos últimos 20 anos e quando aconteceu exatamente isso, 2 pavios para cima, 1 pavio para baixo, ele voltou a subir. Eu não tenho isso. Então esses analistas que ficam querendo ser muito contrassenso,
É isso, os caras eles querem criar uma tese, uma coisa inédita, como se fosse uma espécie de tese de doutorado, né? Uma tese de doutorado sem estar fazendo doutorado, sem ter um orientador, sem ter nada. O cara, da cabeça dele, está tirando uma tese, ele criou uma tese. Como se teses são coisas fáceis. Como se qualquer um é um gênio e consegue criar insights muito avançados, tá? Então, na verdade, o que esses analistas fazem, eles estão psicologicamente reagindo a aquilo que é inédito. Por exemplo, Americanas ter um rombo de 20 bilhões que ninguém esperava, o preço da ação ter caído 70%, 80%, é uma coisa inédita. E aí aquilo, como gera uma euforia do mercado de pânico para vender, o cara quer chegar lá e ser o único que fala que é para comprar. E aí ele vai lá e inventa argumentos, tá? Porque, por exemplo, esse argumento desse cara, que o Jorge Paulo Lema vai fazer 3 telefonemas e vai levantar 50 bilhões, até hoje não foi realidade. Isso é uma conjecturação dele sobre um fator subjetivo do Jorge Paulo Lema. Ou seja, ele está dizendo que ele consegue ler a mente do Jorge Paulo Lema e que o Jorge Paulo Lema vai fazer o que ele está dizendo que vai fazer. Né? Não tem cabimento nenhum, não tem base de metodologia nenhuma, ele não está fazendo nenhuma modelagem. Isso não se trata de um padrão de comportamento recorrente que dá para identificar. Não, o Jorge Paulo Lema também, né, se ele sabia do rombo lá e tal, a gente não vai entrar nessa discussão, até porque a gente não sabe, né? Mas é uma coisa inédita para ele também, ter a empresa dele lá tendo essa crise. Então, assim, é uma coisa inédita pro Jorge Paulo Lema. O cara supõe que o Jorge Paulo Lema vai fazer tal coisa. Sim, o cara não tá olhando nem gráfico, ele não tá olhando nem horóscopo, né? Ele não tá olhando nem se a lua tá mais inclinada para esquerda, para direita, para comprar ou para vender, né? Porque tem um grafista aí americano, eu não me lembro, esqueci o nome dele. O camarada fazia isso, ele meio que analisava a astrologia, ele misturou astrologia e análise técnica. Tá? O cara é bem doidão. Mas, se ele encontrou padrões, o cara ainda conseguiu encontrar padrões. Esse analista que está recomendando compra de lojas americanas, o padrão dele, ele não está utilizando padrão, ele está utilizando de uma análise subjetiva. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado porque tudo é psicológico. Tudo é psicológico. E olha que esse analista, a casa de análise dele, a assinatura custa R$4.000 por mês. R$4.000 por mês a assinatura. É outro fator psicológico. O cara joga o preço dele lá em cima para gerar uma sensação psicológica. Isso a ciência do marketing, o neuromarketing explica isso. Para gerar uma coisa assim que o seu cara tá pedindo 4.000, então ele vale 4.000. Sabe, para gerar um ineditismo, um elitismo também, né? O cara é só analista de elite, uma coisa assim. Mas na fritada dos ovos, quando você vai escrutinar o que o cara tá falando, ele não tem nem base científica. Ele não segue nenhuma metodologia científica. Então tem que tomar muito cuidado. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Porque a análise técnica, a análise gráfica, ela é muito criticada, porque tem muitos grafistas que, sem se basear em padrões já exaustivamente estudados pela literatura, eles fazem projeções. Tá? Então você deve ter, né, você que está me escutando aqui é um grafista, certamente, e você já deve ter visto algum vídeo, alguém nas redes sociais criticando, né? Teve até um meme, né, de um cara que pegou um gráfico e o gráfico estava extremamente rabiscado, estava tão rabiscado que não dava nem para ver os candlesticks. E aí embaixo o pessoal colocou na legenda projeção da bolsa americana para o próximo trimestre, né? Mas não é assim. Quem conhece análise técnica sabe que não é assim. Essa crítica é uma crítica extremada e infundada, né? Então não se pode se valer de gente que não tem base, tá? Embasamento, porque infelizmente no Brasil, né, a gente tem uma cultura educacional muito fraca. Então ter pessoas que têm uma mentalidade científica,
de sempre buscar o conhecimento e sempre se embasar em conhecimento é uma coisa assim, é rara, tá? É uma coisa infelizmente muito rara, tá? Então, e também aquela, né? A maioria dos analistas, os caras vendem relatório e tal, então eles têm que gerar conteúdo que impressiona, tá? Então, se eles basearem, se o cara for fazer recomendação de compra só quando tudo estiver alinhado para compra, ele vai fazer recomendações poucas vezes, né? São poucas recomendações que ele vai fazer, né? E muitos analistas são financiados por corretoras, e corretoras ganham dinheiro com as pessoas comprando e vendendo ações. Então os analistas financiados por corretoras precisam recomendar que os clientes deles fiquem comprando e vendendo sistematicamente para que a corretora que financia eles possa ganhar dinheiro. Essa é a realidade do mercado. Tá? A gente tem que ter uma espécie de senso crítico em relação a isso, para a gente conseguir separar o joio do trigo, tá? Para a gente conseguir identificar o que vale, né? O que é verdade e o que não é verdade. Porque muito discurso, né, quando a gente ouve muito discurso, há muita fala, há muito discurso, há muita informação sendo despejada, as pessoas não têm tempo para poder conseguir identificar o que é verdade e o que é mentira, né? Se você pega, por exemplo, um jornal, se você mesmo assina um jornal, tá, você assina qualquer jornal aí, quem é que lê o jornal e vai pesquisar se aquela informação é verdadeira ou falsa? Se a pessoa inclusive assina o jornal, é porque ele entende que aquele jornal está falando a verdade, tá? E nem sempre é, principalmente em termos técnicos, né? Em termos técnicos, porque os jornalistas eles têm uma formação muito abrangente, né? A faculdade de jornalismo, você estuda tudo e estuda nada ao mesmo tempo, porque o jornalista ele não é especialista em nada, ele só é especialista em comunicação, em escrever, em falar. Ele é especialista nisso. Só que para poder fazer uma reportagem, alguma coisa assim, sobre um assunto, é necessário que o jornalista tenha uma base. Não é à toa que tem áreas do jornalismo, né? Existe o jornalismo econômico, o jornalismo esportivo, o jornalismo científico, porque e esses jornalistas eles são especialistas nessa área. Então é um cara que formado em jornalismo, mas que estudou muito economia a ponto de dominar todos os termos técnicos, e ele é capaz de descrever para o público leigo o que, né, uma ata do Copom, por exemplo, que é uma coisa absurdamente técnica, está dizendo, né, quais são as expectativas do Banco Central, né, do Comitê de Política Monetária sobre os juros, se vai aumentar ou se vai diminuir. Tá? Então é muito importante, porque o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele fala, né, que a profissão de jornalista é uma profissão muito importante, tá? Porque o jornalismo ele acaba sendo a referência de informação e de conhecimento e de instrução, né, de grande parte da população, né? E se o jornalismo for um jornalismo desonesto, ele peca nessa questão, tá? Então a gente vai aqui para Vale, olhar os gráficos diário e semanal de Vale. Vale é o papel que mais tem peso no Ibovespa, né? E Vale ainda está acima da média de 20 do gráfico semanal, né? No gráfico diário está ensaiando um pivô de baixa. Para confirmar esse pivô de baixa, os preços têm que romper o fundo e de preferência romper a média de 20 do gráfico semanal, tá? Aí vai ter a confirmação desse pivô de baixa. E Petrobras ainda está andando de lado, né? Petrobras está dentro de um range que vai de cerca de R$ 27,20 e poucos centavos a R$ 20,78. Então assim, ele está numa faixa de R$ 7 aqui, é essa janela de oscilação de Petrobras. Durante a semana, essa semana foi uma semana mais altista do que baixista. Ou seja, o papel que mais subiu foi SEQL3, subiu 32,24%. No diário está ameaçando fazer uma reversão. No semanal ainda está um pouco longe, porque tem que romper a média de 20 períodos, tá? Então a alta ela ainda não se configura como uma reversão, porque uma reversão ela é confirmada quando nós temos um pivô, o primeiro pivô da tendência
de alta ou da tendência de baixa, tá? Quem já fez o meu curso sabe o que são pivôs, o que é confirmação de tendência, etc. O segundo papel que mais subiu foi Tecni 3, 16,81%. Isso durante a semana, tá? Semana toda. Foi uma esticada, né? Uma grande perna de alta. O ADX ele ainda está relativamente baixo em ambos os gráficos, né? O ideal é esperar uma correção e uma retomada da alta para a formação do pivô, né? De novo, o pivô. Os pivôs são os elementos mais essenciais da tendência. E tem de 3, embora subiu 14,54% ao longo da semana, ainda está abaixo da média de 20 do gráfico diário. Então, tecnicamente, não houve reversão e nem está ameaçando sair da tendência de baixa para a tendência de alta. Dos papéis que mais caíram, IFCM3, esse papel está assim, uma queda consecutiva, tá? E já está em 1,97, né? Sabe-se lá quando vai parar. Como eu disse, é um papel, eu já falei sobre esse papel, é um papel de valor baixo e de uma liquidez não tão alta, tá? Então assim, é um papel perigoso para você operar na ponta vendedora, né? Fazer venda descoberto é uma coisa assim, absurdamente, é uma das coisas mais arriscadas que você pode fazer na bolsa, é venda descoberto, porque realmente te quebra. Eu vi pessoas perderem R$1 milhão na bolsa de valores por conta de venda a descoberto, tá? E não teve, a pessoa não recuperou nem nada. Gafisa caiu 14,68%. Gafisa que deu aquela esticadaça, bateu na média de 20, né? Olha só, o papel saiu de 5,45, foi a 32,25, uma coisa absurda, tá? Para voltar a cair já está nos R$8 novamente e acaba de perder a média de 20 do gráfico semanal. Isso daqui indica que ele vai buscar o suporte de novo em 5,45. Ou seja, foi o que eles chamam de pulo do gato morto, né? É uma analogia assim péssima, né? Mas dizem que quando o gato, né, se um gato ele cai de uma altura muito imensa, muito alta, é a ponto dele cair e morrer nessa queda, diz que o corpo dele, quando o gato ele cai no chão, ele bate no chão e dá um outro pulo, tá? Antes dele cair novamente e já não mais pular, né? Que o gato mesmo morto ele dá um segundo pulo, né? Então por isso que o pessoal chama de pulo do gato morto. Esse é o apelido que se dá em análise gráfica para movimentos como esse, um movimento de alta que não se sustentou e de repente teve uma queda muito grande logo após, tá? Porque uma alta forte é uma leitura que o mercado está enxergando que há potencial nesta empresa. Só que o que aconteceu com Gafisa? Gafisa, olha só, puxa vida, o papel tá no gráfico semanal, o papel tá em queda, sei lá, chegou a bater mais de R$300 por ação. Cruz credo, pera aí, R$972 por ação, R$684 Gafisa. Desde, a venda forte mesmo começou foi aqui, aqui foi venda forte, e ele já estava quantos? Mais ou menos R$500 por ação. E aí o que aconteceu? Muitos fundos de investimento começaram a vender a descoberto esse papel. Aqui embaixo, na verdade não apenas aqui embaixo, né? Mas olha só, essas altas, para mim essas altas aqui, são todas desmonte de venda descoberto, tá? Por que é isso? Quando tem vários investidores que estão apostando na venda, eles estão vendidos no papel, há uma pressão vendedora, há uma quantidade de vendedores maior do que compradores, o preço cai e tudo mais. Para que eles possam desmontar a posição ou realizar o lucro, como que você opera na ponta vendedora? Você vende a 32,25, por exemplo, e você espera cair, vamos supor que o seu alvo foi 5,45. Bateu aqui em 5,45, você está com um lucro absurdo, porque você ganhou na queda. Bateu 5,45, para você fechar essa operação e pegar o seu lucro, você tem que comprar.
Você vendeu aqui em cima, você tem que comprar aqui embaixo, tá? E aqui, possivelmente, essa alta que teve muito forte foi desmonte de operação. Foram fundos de investimento que, quando bateu 5,45, falou: 5,45 está um preço razoável, está um preço justo para a ação, não tem mais potencial de downside dessa ação cair, não tem mais potencial. E então o que eles fizeram? Desmontaram. Para desmontar, eles tiveram que comprar. E aí, como o volume vendedor era muito grande, essa compra aqui, ó, que foi, digamos assim, o stop gain deles acionado, fez com que o papel fosse lá para cima. Mas eles saíram, eles compraram para sair da posição. E agora, quem continua na ponta vendedora, né, continuou fazendo um peso maior nas negociações e o papel volta a cair. Por quê? Porque o volume de comprador aqui foi fechamento de posição de venda, não foi início de posição compradora. A bolsa de valores é um ambiente muito louco. O funcionamento da bolsa é uma coisa muito louca. Eu falo isso porque eu tenho clientes, né? Eu advogo no âmbito da CVM, né? Na bolsa de valores, defendendo clientes que perderam dinheiro por culpa de corretora. E por mais que a gente conheça da operação, como que se dá, né, as operações bursáteis, né, porque a bolsa de valores é chamada de mercado bursátil, ainda há detalhes, há efeitos que até mesmo a CVM desconhece. É inédito, tem erros, tem coisas que são inéditas para a própria CVM, tá? Porque é um ambiente incomum onde é possível você vender algo que você não tem para depois você comprar. E aí, graficamente, né, e na sistematização das negociações, acontece uma coisa dessa, uma aberração. Isto daqui é uma aberração. Tá? O papel sai de 5,45 e bater R$32, porque, sabe-se lá, possivelmente dezenas de fundos de investimento resolveram fechar a operação e comprar. Mas essa compra, que embora tenha levado o papel a ter uma alta muito grande, não foi uma compra do papel que seja uma valorização do papel, porque a empresa está sendo valorizada. Porque o que acontece? Quando você vende, esses gestores que estavam vendidos, quando você vende, você opera na ponta vendedora, no swing trade ou no position trade, você precisa alugar a ação. Então, o que esses caras fizeram aqui, quando compraram, eles meio que devolveram a ação para de quem eles alugaram. Então, eles não aumentou o fluxo de compra. Houve aqui, na verdade, sistematicamente o que aconteceu aqui foi uma devolução de uma quantidade absurda de ações que estavam alugadas. E aí fez esse movimento absurdo, né? Absurdo. Então, assim, a bolsa de valores é um ambiente muito doido. E você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Né? Azul, por exemplo, eu não canso de criticar. Eu não me canso de criticar. Quando tava aqui, ó, nessa perna de alta aqui, ó, em janeiro. Foi janeiro? Ou foi aqui em fevereiro? Ah, foi aqui por volta de janeiro e tal. Né? Site de notícias aí financeiras estava falando. As aéreas estão voando. Já contando que as ações estavam subindo e tal. Olha só. A perna de uma semana, alta de uma semana, os jornalistas já estavam dizendo que era para comprar. Sendo que bateu esse foi o preço máximo e voltou a cair. 3 vezes mais do que subiu. Né? É de chorar. Tá? E aí nós vamos, para finalizar, indo para a parte final, nós vamos para o mercado internacional, onde o SP500 ele perdeu a média de 20 do gráfico diário, mas no gráfico semanal ele ainda está acima das médias. Então temos que ver como que ele vai se comportar até a média de 8 e até a média de 20. Obviamente você faz swing trade, se você estava comprado no SP500, você não vai ficar comprado com o preço caindo abaixo da média de 20, tá? A média de 20 é a grande fronteira. Não interessa se no gráfico semanal ele está acima, a não ser que você faz position e você montou sua operação baseado no gráfico semanal. Tá? Do contrário, é burrice. Né? Com todas as letras, é burrice.
Eu digo isso porque parece ser uma coisa incrível. Uma coisa assim, que não acontece, mas acontece. As pessoas operam sem stop loss. O pessoal, sabe, eu não sei. Eu tento entender a mente humana, eu não consigo entender. As atitudes, o pessoal que perde dinheiro na bolsa, eu tenho contato com bastante gente que perde dinheiro na bolsa. Assim, eles tomam umas decisões tão malucas que eu fico tentando entender o que estava na mente da pessoa. A maioria não tem conhecimento técnico mínimo. E o pessoal entra vendido, compra contratos futuros, numa quantidade absurda, fica alavancado, sabe? Enfim, é muita loucura. O pessoal perde muito dinheiro por incompetência. Tá? Por incompetência perde muito dinheiro. O ouro, ele já está numa grande perna de baixo do gráfico diário, mas no semanal ainda tem que tocar na média de 20, né? Quando ele rompeu a média de 8 aqui, ó, eu falei, vai buscar a média de 20. Dito e feito. Por quê? Eu tenho bola de cristal? Não. As médias móveis são suportes e resistências dinâmicos. Isso é o nome de uma aula do meu curso Fundamentos de Análise Técnica. Uma aula. E aí, se ele perde um suporte dinâmico importante, ele vai buscar o próximo mais importante, tá? É isso. Faça meu curso se você quiser aprender mais. O petróleo, ele ainda está abaixo da média de 20. Eu cantei a bola e falei aqui, ó, aqui ameaça cair, mas tem que romper o fundo. Ameaçou mesmo, mas não rompeu o fundo. Voltou a subir. Tá andando de lado. Quando anda de lado, gente, não tem projeção, não tem como eu falar assim, vai subir, vai cair, não tem nada, tá? O Jesse Livermore, que foi um dos maiores traders do mundo, ele falou, tem hora de comprar, tem hora de vender e tem hora de pescar. Quando não está claro a compra, nem está claro a venda, você faz nada. Você faz nada. Tá? Vamos aqui rapidamente para o mercado, os majors, que são os principais pares de moedas. Aqui é o euro-dólar. O euro-dólar também perdeu a média de 8 do gráfico semanal. Possivelmente vai buscar a média de 20. Seja andando de lado ou caindo até a média. O SDJPY, que é o segundo major mais negociado aí. Dólar americano e iene japonês. Tá no movimento de alta, mas no semanal ainda está abaixo da média de 20. Então não adianta você entrar comprado aqui se ele está abaixo da média de 20 no semanal. Tá? A tendência não está alinhada. E quando a tendência não está alinhada, a gente não faz nada. Tá? Porque o potencial de risco e retorno aqui do gráfico diário, ele é baixo. Ele vai ser baixo. Então não adianta. Tá? GBP USD andando de lado. Tocou na média de 20. Se vai continuar a tendência de alta, na próxima semana tem que subir. Se não subir, se rompeu abaixo da média de 20, então as chances são que ele vai entrar em tendência de baixa, tá? Mas aí você espera um padrão baixista. No meu curso eu falo sobre os setups de compra e de venda. Dólar americano e dólar canadense estão andando de lado, não tem o que falar, não tem o que analisar, não tem. Dólar americano e franco suíço, mesma coisa. Ou seja, o mercado internacional está indeciso, tá? Dólar australiano e dólar americano também estão andando de lado. No semanal ainda está acima da média de 20. Vamos ver se vai tocar nela e voltar a subir. Mas tem que esperar. E o último major, o último grande par de moedas mais negociado é o NZD USD, que é o dólar neozelandês e dólar americano. Acabou de fazer uma correção na média de 20 do gráfico semanal. Tem que ver se vai voltar a subir. E o mais importante é o Bitcoin. Muita gente gosta de Bitcoin. Bitcoin ficou para o final. Porque o Bitcoin ele está com uma formação muito interessante mesmo. Ele esticou, fez uma alta violenta, andou de lado, perdeu a média de 20 do gráfico diário, mas não confirmou o pivô de baixa. Ele voltou a subir acima da média de 20. E aqui no semanal, ele está prestes a confirmar um pivô de alta. Resumindo o seguinte, isso daqui é um pivô. Se ele romper a média de 200, ele vai confirmar esse pivô. E nós temos próximo alvo de Fibonacci para o Bitcoin, 28.316 dólares. Então, ultrapassando aqui os 24.600 dólares, tem potencial de subir
cerca de 4 mil dólares de valorização o Bitcoin, por conta aí desse pivô de alta do gráfico semanal. O ADX está a 36, está alto, DI mais subindo, DI menos caindo, e o MACD altista está totalmente alinhado para uma alta, tá? Totalmente alinhado. A banda de Bollinger superior está sendo empurrada no gráfico semanal e no gráfico diário. Então assim, Bitcoin está aí num movimento de alta e tudo indica que vai continuar em tendência de alta. Aliás, vai continuar não, ele está retomando aqui a tendência de alta, tá? Então é isso, foram 45 minutos hoje de muita informação e muito conhecimento, né? Repito, grafistas.com.br, faça já a sua assinatura. Qualquer dúvida estou à disposição. Lembrando que segunda e terça e quarta até 1 hora da tarde não tem negociação, portanto, nos vemos lá para quarta ou quinta-feira. Um abraço, bom carnaval.